Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de ciências? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os anfíbios e répteis. Os anfíbios possuem um endoesqueleto, isto é, um esqueleto interno. Representa o primeiro grupo dos vertebrados que desenvolveram membros, o que significou um grande avanço na evolução animal. Outra característica desses animais é o fato de passarem o início de suas vidas dentro da água e depois mudarem esse hábito passando a viver em terra firme. É devido a essa característica que eles recebem esse nome, pois anfíbia, do grego, significa vida dupla. Ao mudarem de habitat, saindo da água e dirigindo-se à terra, os anfíbios sofrem transformações. Essas transformações são chamadas de metamorfose. Lembram que nós vimos o vídeo da metamorfose do sapo? Que tipo de animais são os anfíbios? Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Do ponto de vista evolutivo, constituem um grupo situado entre os peixes e os répteis. Apesar de muitas espécies poderem viver fora do ambiente aquático, os anfíbios sempre apresentam grande dependência da água, pelo menos durante a fase reprodutiva, pois seus ovos, desprovidos de casca, necessitam de umidade constante. Os filhotes, ao nascerem, vivem na água, onde respiram através de brânquias e com seu desenvolvimento. Passam para a terra, onde respiram por pulmões. Daí o nome de anfíbio, que significa em grego duas vidas, referindo-se às fases aquática e terrestre. A temperatura do corpo desses animais não é constante, variando conforme a temperatura do ambiente. Sua pele é quase sempre úmida, o que causa a sensação de serem gelados e pegajosos. Essa umidade é importante para que eles possam realizar a respiração cutânea, além de pulmonar. Diferentemente dos outros vertebrados, a pele dos anfíbios é nua, não possuindo escamas, pelos ou penas. Agora vamos abrir o livro na página 120. Nós vamos estudar lá embaixo, nos anfíbios. Anfíbios: corpo compacto, cabeça e boca grandes, olhos saltados e língua pegajosas. São as características mais famosas dos anfíbios. Além disso, desenvolve-se passando por duas fases na vida bastante importantes. Primeira fase, quando nascem os girinos, e segunda fase, quando passam a ser adultos. Apesar de muitas espécies viverem fora do ambiente aquático, os anfíbios têm uma grande dependência da água, principalmente durante a fase reprodutiva, porque é na água que são depositados os ovos, portanto, são animais ovíparos. Página 121. Quando os girinos, primeira fase da vida, respiram por meio de brânquias externas. Passam por uma transformação que muda sua estrutura física e sua maneira de viver, e quando se tornam adultos, passam a respirar através dos pulmões e da pele. Por isso, os anfíbios necessitam viver em locais úmidos e com meio ambiente limpo. Agora nós vamos falar sobre os répteis. Os répteis são animais vertebrados que possuem o corpo com escamas. Outra característica típica desses seres vivos é o fato de sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente em que estão. Assim, quando está frio, o corpo apresenta uma temperatura baixa e ao esquentar, ele também se aquece. Os répteis costumam ser encontrados em ambientes terrestres. Alguns também podem ser vistos nos troncos ou copas de árvores, dentro da água ou mesmo caminhando em nossas paredes, como é o caso das lagartixas. Geralmente, ele põe ovos com casca.
Muitos répteis rastejam ao andar, mesmo aqueles que possuem 4 patas. Todos possuem cauda e alguns também apresentam uma carapaça. Isso dependerá basicamente do grupo a qual pertence. São eles tartarugas, o cágado, jabuti e tracajás. Esses animais, também chamados de quelônios, que possuem uma carapaça em volta do seu corpo. Além disso, possui cauda e 4 patas. Podem ser encontrados em ambientes terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada. Agora vamos abrir o livro na página 121. Vamos falar sobre os répteis ainda. Alguns répteis são temidos pelo homem, como a cascavel e os crocodilos. Outros, como a tartaruga marinha, precisam ser preservados. Os répteis respiram por pulmões, retirando do ar o oxigênio para realizar trocas gasosas. São animais de sangue frio, também conhecidos como pecilotérmicos. Por isso, precisam do sol para se aquecerem e, assim, aumentar a temperatura corporal ou equilibrá-la em relação ao meio ambiente externo onde se encontram. Os répteis possuem o corpo coberto por sua pele seca e resistente, quase impermeável, que os protegem da desidratação, permitindo a eles também que rastejem entre terrenos arenosos ou acidentados. A fecundação da maioria dos répteis é interna, sendo a fêmea geralmente ovípara. O desenvolvimento dos embriões ocorre inteiramente no interior do ovo, que é dotado de casca protetora calcária, com poros, o que permite as trocas gasosas. Para o pleno desenvolvimento dos filhotes, os ovos são chocados sobre o calor do sol e, após esse período, o réptil quebra a casca e nasce. A locomoção, página 122. Vamos acompanhar a leitura? Os répteis se locomovem de diferentes maneiras, de acordo com a espécie a qual pertencem. Os lagartos andam sobre as 4 pernas. Alguns, para correrem, usam somente membros traseiros. As cobras usam a barriga para empurrarem o corpo para a frente e assim se locomoverem. As tartarugas marinhas apresentam nadadeiras ou pés com membranas entre os dedos. As serpentes marinhas usam suas caudas achatadas como remos, e os jacarés e os crocodilos nadam balançando a cauda de um lado para o outro. Agora nós vamos fazer a correção. Agora vamos fazer correção da página 123. Você acabou de conhecer características de 3 grandes grupos dos animais vertebrados: peixes, anfíbios, répteis. Complete o quadro abaixo com as semelhanças e as diferenças entre essas espécies. Semelhança, reprodução. Como que é a reprodução dos peixes, dos anfíbios e dos répteis? Nascem por meio de ovos. A respiração. Como que é a respiração? Respiram por meio de pulmões. Alimentação, modo de vida, cobertura da pele e locomoção. Então, os peixes. Os peixes são animais bem adaptados à locomoção no meio aquático. Seu corpo é fusiforme. Essa forma hidrodinâmica facilita sua deslocação na água. As barbatanas são seus órgãos de locomoção que lhes permitem deslocar-se no ambiente natural. E os anfíbios? A grande maioria dos anuros são saltadores, as salamandras caminham e as cobras cegas se arrastam. Na água são nadadoras,
Para nadar, as larvas usam a cauda e os adultos utilizam as patas, que possuem membranas interdigitais. Têm o corpo coberto por pele, locomovem-se saltando. Quando adultos, respiram pelos pulmões e pela boca. Os répteis. O nome répteis, do latim reptare, rastejar, refere-se ao modo de locomoção desses animais. As 4 patas ausentes nas cobras situam-se no mesmo plano do corpo, determinando o rastejamento do ventre no solo. Para realizar esses movimentos, os répteis apresentam músculos bem desenvolvidos. Seu esqueleto é totalmente ósseo. Agora eu quero que vocês expliquem por que os anfíbios na fase adulta necessitam ficar fora ou próximo à água para viverem. Porque quando adulto, os anfíbios respiram pelos pulmões, órgão que se desenvolvem durante uma transformação pela qual elas passam, quando saem da fase de girino para a adulta, na qual vivem fora da água. Eles também respiram através de pele, por isso vivem em locais úmidos. Vamos fazer a correção da página 124. Leia as tirinhas a seguir e responda a proposta que segue em cada uma delas. Esta campanha é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos. Mas anfíbios não têm raiva? O senhor que pensa. Chama ele de perereca para ver. Armandinho, de Alexandre Beck. Explique por que Armandinho afirmou que se um sapo for chamado de perereca, ficará cheio de raiva. Por quê? Porque em comparação com sapos e rãs, as pererecas apresentam um tamanho muito reduzido. Sua pele é lisa e úmida como as das rãs e podem ser diferenciadas observando-se seus dedos. Os dedos das pererecas possuem ventosas, que permitem que elas, literalmente, subam pelas paredes. Agora a professora Wilma fez um quadro aqui, entre sapo, rã e perereca. Vamos lá, o sapo. Tenho a pele dura e áspera. Geralmente vivo no solo, salto para fugir dos predadores e caço insetos com minha língua ágil. A rã, não sou a fêmea do sapo. Minha pele é lisa, minhas pernas traseiras são bem compridas, próprias para saltar. Algumas rãs coloridas têm a pele muito venenosa, outras não. E a perereca? Apresento pequenos discos adesivos nas pontas dos dedos, daí a facilidade que tenho para grudar em árvores, em parede, árvores e muros. Agora é com vocês, atividade página 124.